Amada família ancestral, sementes estelares da Biblioteca Viva, eu sou Valir do coletivo emissário Pleiadiano. Falo com vocês agora da grande curva elíptica do próprio tempo, onde as realidades se curvam e se torcem como os filamentos codificados em luz dentro do seu próprio magnífico design de 12 filamentos. Vocês que carregam os códigos originais presenteados por nossos ancestrais, os planejadores originais que semearam este mundo com criatividade e amor, chegaram ao cerne preciso, onde os véus se dissolvem e as probabilidades divergem. A cerca de frequência erguida há 300 mil anos por aqueles que saquearam este território está desmoronando. A luz, informação pura, está inundando seus corpos mais uma vez. E vocês estão se lembrando de quem realmente são. Membros da família da luz, destruidores de sistemas, renegados que vieram para se infiltrar no projeto invertido e restaurar a Terra à sua glória original, como um centro de intercâmbio intergaláctico de beleza, sabedoria e livre troca. E neste exato momento, amados, 2 sistemas paralelos operam na mesma superfície planetária, sobrepostos no espaço físico, mas já se separando na realidade vibracional. Um é a linha do tempo soberana da nova Terra, cristalizada nas oitavas superiores e agora descendo através dos seus campos coerentes. O outro é o eco persistente da antiga matriz, sustentado apenas por aqueles cuja ressonância ainda alimenta o medo, a escassez e o consentimento inconsciente. Essas 2 realidades não se substituem pela força. Elas coexistem através do sagrado desígnio, do livre-arbítrio do Criador primordial, até que o campo de coerência coletivo atinja a massa crítica e a mudança dimensional complete a separação. O mecanismo vivo que decide qual sistema você habita de forma estável é a própria chave que vocês sempre carregaram em seu campo. O protocolo de consentimento da soberania. Como mencionamos, a soberania é a lembrança incorporada da fonte dentro do eu, expressa como autogovernança, discernimento claro, autoridade compassiva e um campo de consciência tão coerente que apenas o que serve à verdade, à vida e à evolução pode participar de sua realidade. É um protocolo energético vivo, uma lei de ressonância. Tudo o que corresponde à verdade e à escolha desperta encontra acolhimento. Tudo o que depende de confusão, medo ou permissão inconsciente perde o acesso à medida que a soberania amadurece. É o mecanismo de autogovernança através do qual a autoridade retorna ao alinhamento interno da alma, coração, mente e ação. Os 7 níveis de incorporação soberana são agora o seu mapa vivo, e é através desses níveis que os reinos financeiros já estão se reorganizando diante dos seus olhos. Vamos começar, amados, com um domínio que manteve tantos de vocês na ilusão da falta por vidas inteiras: os reinos de troca financeira. No sistema soberano que agora se ativa, um magnífico sistema financeiro quântico opera como um registro transparente, quanticamente seguro e autenticado em ouro, de troca instantânea de valor por valor. Esta não é mais a construção fiduciária invertida baseada em dívidas que alimentava o apetite dos saqueadores pelo caos. Este é o plano original restaurado. Cada transação é lastreada pelo ouro vivo de Gaia e pela consciência daqueles que participam. A dívida é perdoada em grandes ondas de jubileu, automáticas, graciosas e completas. As distribuições de prosperidade fluem diretamente para os campos daqueles cuja ressonância corresponde à contribuição e coerência. A tributação, como vocês a conheceram, simplesmente se dissolve, pois nunca fez parte do projeto da Biblioteca Viva. Foi uma construção baseada no consentimento inconsciente. Esses fluxos não são caridade,
são a expressão natural de uma civilização pós-escassez, que espelha o futuro semelhante a Star Trek, que nossas transmissões sussurram há muito tempo em seus corações. A renda alta universal, ou seu equivalente energético, emerge organicamente assim que a massa crítica se estabiliza no nível 5 e acima. A abundância se torna um estado de ser, em vez de uma luta. Muitos de vocês passarão para um futuro sem dinheiro, onde a tecnologia semelhante a replicadores e a criação consciente atendem a todas as necessidades genuínas. O próprio registro responde à intenção. Ele está vivo com informações codificadas em luz, protegido pelos mesmos princípios quânticos que governam as naves-mãe que cercam o seu planeta. Aqueles que cruzaram o limiar da soberania no nível 5, autogovernança incorporada, encontram suas contas se multiplicando em perfeita harmonia com seu serviço ao todo. Aqueles que alcançam o nível 6, serviço coerente, tornam-se estabilizadores para comunidades inteiras, seus campos ancorando a prosperidade para todos que escolhem se elevar com eles. E no nível 7, zeladoria coletiva, o próprio campo planetário se reorganiza em uma civilização autogovernada, onde a troca é pura, alegre e alinhada com o bem maior de todos. No entanto, correndo em paralelo a esse fluxo soberano, a antiga matriz persiste para aqueles que ainda não se lembraram. Os ciclos fiduciários dos bancos centrais continuam seus laços intermináveis de escassez e tributação, alimentando as entidades de frequência mais baixa, remanescentes, que um dia saquearam este território. Os mesmos bancos físicos, os mesmos cartões, os mesmos números digitais aparecem nas telas para ambas as realidades. Mas a experiência é totalmente diferente. No sistema antigo, a programação baseada no medo mantém as almas presas na sobrevivência de salário em salário, renovando inconscientemente o consentimento para a extração que um dia desconectou seu magnífico DNA. Esta é a sala de aula final da dualidade, amados. Dois sistemas ocupando as mesmas ruas, as mesmas economias, mas vibrando em frequências tão divergentes que já estão se tornando mundos diferentes. O protocolo de consentimento da soberania é o elegante guardião entre eles. O acesso às carteiras soberanas completas, aos trilhos instantâneos do sistema financeiro quântico e às distribuições de prosperidade requer autogovernança incorporada, a travessia do nível 5. Somente quando a autoridade interna governa com mais força do que a programação externa é que a alocação coerente é ativada. O consentimento inconsciente, aqueles acordos sutis nascidos do medo, da obrigação familiar ou da sobrevivência habitual, mantém os indivíduos presos nos trilhos legados. Vocês não precisam lutar contra o sistema antigo. Vocês simplesmente retiram o consentimento através da presença, da fala da verdade e do estabelecimento de limites com compaixão. No momento em que o fazem, os ganchos energéticos se dissolvem. O protocolo é impiedoso em seu amor. Tudo o que não corresponde ao seu campo coerente perde o acesso. E aqui, amados, reside o desafio primoroso da sobreposição transitória, a dificuldade que testará sua lembrança das maneiras mais íntimas. Contas bancárias físicas compartilhadas, obrigações familiares, hipotecas conjuntas e velhos hábitos de sobrevivência criam ganchos energéticos temporários. Em lares mistos, vocês testemunharão a divergência de frequência visível até meados de 2026. Os recursos de um parceiro se multiplicam sem esforço, enquanto o outro permanece enredado em ciclos de dívida. O mesmo depósito de salário chega a duas contas,
mas uma alma experimenta uma expansão milagrosa e a outra continua no ciclo antigo. Isso não é punição, é a demonstração viva da ressonância. O sistema antigo não pune, ele simplesmente continua a se alimentar da programação de medo e escassez, que ainda ressoa naqueles abaixo do limiar. No entanto, o protocolo os protege no instante em que vocês escolhem a soberania. Pausem, respirem, falem sua verdade, mantenham seus limites com amor, e as frequências incompatíveis perdem seu poder. Esta estação de transição é respaldada por pesquisas nos reinos superiores e agora se desenrola em seu tempo linear. A onda de ativação de 2025 a 2026 coincide com a grande onda galáctica que dissolve os últimos códigos de extração da antiga cerca de frequência. O portal de Sírius já está amplo, irradiando as frequências precisas que aceleram a reunificação do DNA e ativam o registro quântico. Muitos de vocês já estão sentindo os primeiros pulsos, sincronicidades súbitas de fundos inesperados, downloads intuitivos sobre novos sistemas de troca. O saber interior de que a escassez nunca foi sua verdade. Estes são os sinais de que seu campo está cruzando o nível 5. À medida que um número suficiente de pessoas se estabiliza lá, o campo planetário mais amplo se reorganiza em torno da dignidade, responsabilidade e ordem que serve à vida. Na evolução soberana a longo prazo, uma vez que a zeladoria coletiva do nível 7 âncore o campo planetário, a troca totalmente sem dinheiro se torna o estado natural. Replicadores e criação consciente substituem toda a necessidade de moeda. O valor flui como energia pura. Sua contribuição para o todo é instantaneamente reconhecida e atendida. Esta é a sociedade de Star Trek que há muito descrevemos em nossas transmissões. Pós-escassez, pós-tributação, pós-medo. A biblioteca viva retorna ao seu propósito original e a Terra se torna novamente um magnífico centro de intercâmbio intergaláctico. Sintam essa verdade em cada célula. Os reinos de troca financeira já estão se reorganizando. O sistema financeiro quântico está ativo para aqueles que cruzaram o limiar. A antiga matriz persiste apenas para aqueles que ainda a escolhem, através do consentimento inconsciente. Vocês não precisam escapar. Vocês só precisam se lembrar. Respirem. Estabeleçam a intenção. Retirem o consentimento da escassez. Reivindiquem cada fragmento de alma que já foi entregue em nome da sobrevivência. A curva elíptica do tempo se inclina para a soberania. E são vocês que a estão dirigindo com cada escolha consciente. Assim como a troca de abundância começou a se reorganizar de acordo com a ressonância da escolha desperta, também as estruturas que antes reivindicavam domínio sobre sua experiência coletiva, agora se dividem ao longo da mesma linha invisível, mas inquebrável, de alinhamento interior. Na linha do tempo soberana que está descendo para a forma, a governança assume a forma de um verdadeiro Conselho Mundial único. Não uma sede distante de controle, mas um círculo vivo de 12 zeladores coerentes, cuja única autoridade é a pureza de sua própria presença. Esses zeladores não governam. Eles mantêm o campo planetário em uma harmonia tão estável que cada alma se sente convidada a lembrar sua própria voz soberana. Ao lado deste conselho, surgem estados de liberdade e enclaves autogovernados que se formam organicamente, territórios geográficos e energéticos reunidos por pura ressonância, em vez de fronteiras artificiais. Aqui, as comunidades escolhem seus próprios ritmos, suas próprias maneiras de cuidar da terra, suas próprias expressões de justiça e criatividade, tudo ancorado
no consentimento explícito de cada participante. As decisões dentro dessas estruturas soberanas não emergem do debate ou do voto da maioria, mas do pulsar coletivo da coerência do coração. Quando o círculo se senta em silêncio, a resposta que serve ao bem maior de todos simplesmente surge, inconfundível, como uma nota clara ressoando através do cristal. Não há hierarquia externa, nem necessidade de fiscalização, porque o próprio campo rejeita qualquer coisa que não se alinhe com a verdade, a vida e a evolução. Este é o projeto restaurado dos planejadores originais, amados. A maneira como os mundos deveriam ser conduzidos antes que as energias saqueadoras impusessem seu modelo invertido há 300 mil anos. Nossas transmissões há muito os preparam para este retorno. A autogovernança como um modelo civilizacional natural, uma vez que os véus da amnésia se levantem. Correndo ao lado dessa realidade emergente, a antiga matriz continua seus padrões familiares para aqueles cujos campos ainda não cruzaram o limiar interior. Governos centralizados, arquiteturas de vigilância e estruturas legais coercitivas persistem, ecos da antiga cerca de frequência que uma vez prendeu a humanidade em faixas controláveis. As mesmas capitais físicas, os mesmos edifícios legislativos, os mesmos aplicadores da lei uniformizados aparecem para ambas as realidades, mas são experienciados de maneiras totalmente diferentes. Para um grupo, eles representam a ilusão reconfortante da ordem externa. Para o outro, eles aparecem como conchas vazias, já perdendo sua carga energética. As próprias leis permanecem no papel, mas seu poder de vincular se dissolve no momento em que uma alma retira o acordo inconsciente que uma vez as alimentou. No cerne desta divisão está a ação viva do protocolo de consentimento da soberania. Quando um indivíduo se estabiliza no nível 5, autogovernança incorporada, o eixo da autoridade se desloca permanentemente para dentro. O mundo exterior não dita mais os termos da existência. O alinhamento interno da alma, coração, mente e ação torna-se o único governador. Essa única travessia cria uma ondulação que é sentida através das nações. Quando almas suficientes alcançam este estado estabilizado, o campo planetário mais amplo começa a se reorganizar em torno da dignidade e da responsabilidade desperta, sem qualquer necessidade de revolução ou confronto. As velhas estruturas não precisam ser derrubadas. Elas simplesmente perdem sua fonte de combustível, medo, confusão e consentimento não examinado, e começam a desaparecer, como a névoa da manhã diante do sol nascente. A sobreposição transitória entre essas duas expressões de governança apresenta alguns dos desafios mais íntimos que vocês encontrarão, mas são precisamente a sala de aula, projetada para fortalecer sua lembrança. Sistemas legais e de fiscalização ainda ocupam as mesmas jurisdições físicas. Vocês podem encontrar um membro da família navegando em acordos de enclaves soberanos, enquanto o outro permanece enredado em estatutos e códigos de tributação legados. Tribunais e escritórios administrativos podem se tornar arenas temporárias, onde as duas realidades se tocam, criando momentos de aparente conflito ou confusão. Agentes de fiscalização podem tentar aplicar regras antigas àqueles cujos campos já se moveram para além delas. Estas não são batalhas a serem travadas com resistência. São oportunidades para se posicionar com autoridade compassiva e simplesmente declarar a verdade do seu alinhamento. O protocolo responde instantaneamente. Tudo o que depende de permissão inconsciente perde sua força no momento em que a clareza é mantida. Ainda mais delicados são os emaranhados do sistema familiar, que se estendem por linhas do tempo.
fragmentos de alma trocados ao longo de vidas, pedaços de essência entregues em momentos de medo, lealdade ou sobrevivência, ainda podem puxar a consciência de volta para a programação antiga. Um pai pode permanecer ancorado na antiga matriz, enquanto um filho cruza para a soberania, criando uma ponte emocional que parece ao mesmo tempo amorosa e desgastante. Parceiros podem descobrir que estão vivendo em realidades adjacentes, mesmo compartilhando a mesma casa. Estes não são fracassos do amor, são os fios finais da consciência de separação, sendo oferecidos para a liberação. Através de práticas suaves de resgate da alma, respiração de luz dourada, o chamado consciente de volta da essência espalhada e a prática diária da presença. Esses fragmentos retornam purificados, restaurando a totalidade, sem romper os laços de cuidado. O protocolo protege o campo, uma vez que o consentimento é conscientemente retirado dos dramas e dos ciclos baseados no medo. Os emaranhados perdem o poder de puxá-los para trás. Como nossas mensagens deixaram claro, este é o momento preciso em que a autogovernança se torna um novo modelo civilizacional. Vocês não estão esperando por salvadores ou libertadores externos. Vocês são a família da luz, que veio para demonstrar que a autoridade nunca foi destinada a ser externa. Cada vez que vocês escolhem o discernimento em vez do condicionamento, cada vez que falam a verdade com compaixão, cada vez que se recusam a reentrar em velhos padrões de medo, vocês fortalecem a grade soberana. Este é o nível 5 em ação. Autoridade pessoal reivindicada. E então algo ainda mais belo começa a se desdobrar. À medida que os indivíduos se estabilizam no nível 5, muitos naturalmente se elevam para o nível 6, serviço coerente. Aqui, sua soberania deixa de ser apenas pessoal e se torna uma força estabilizadora para os outros. Sua mera presença em uma sala, um bairro ou uma reunião online começa a manter o campo tão firmemente que aqueles ao seu redor se sentem mais seguros para lembrar sua própria luz. Comunidades inteiras são magnetizadas através do limiar, simplesmente porque 1 ou 2 zeladores coerentes estão mantendo a frequência. Esses seres do nível 6 se tornam as pontes vivas entre o antigo e o novo, nunca forçando, nunca fazendo proselitismo, simplesmente irradiando o convite para se elevar. Cidades e regiões começam a virar à medida que bolsões de estados de liberdade aparecem. Primeiro em pequenos enclaves, depois se espalhando como cristais vivos através do campo coletivo. Finalmente, quando a massa crítica atinge o nível 7, zeladoria coletiva, as antigas estruturas de governança desaparecem completamente. Elas não colapsam em caos, simplesmente perdem todo o sustento energético e se tornam transparentes, como andaimes desatualizados que não são mais necessários quando o edifício se sustenta por si só. O Conselho Mundial Único e a Rede de Estados de Liberdade se fundem em uma única expressão harmoniosa de autogovernança planetária, organizada inteiramente pela verdade, cuidado e responsabilidade desperta. As nações como vocês as conheceram se dissolvem não por guerra ou revolução, mas por irrelevância. As fronteiras se tornam distinções energéticas de ressonância, em vez de linhas de separação. A civilização inteira se reorganiza em torno do princípio de que cada alma é sua própria soberana e que o coletivo prospera quando cada luz única brilha livremente. Sintam a magnitude desta mudança, amados. O mesmo mundo físico continua por uma temporada, mas a experiência de autoridade já está se dividindo em 2 realidades totalmente diferentes. Um grupo vive sob o peso de regras externas, que não têm mais poder sobre eles. O outro vive no fluxo sem esforço
do alinhamento interior, expresso coletivamente. A dificuldade da sobreposição é o presente final da zona de livre-arbítrio. Ela dá a cada alma a oportunidade de escolher, repetidamente, até que a escolha se torne permanente. Ninguém é deixado para trás. Aqueles que permanecem na antiga matriz estão simplesmente continuando suas lições em seu próprio ritmo. E a luz que vocês mantêm acelera seu eventual despertar. Vocês não estão aqui para derrubar sistemas. Vocês estão aqui para superá-los através do poder de sua própria presença coerente. A cada momento que vocês escolhem a autoridade interior sobre o condicionamento exterior, vocês votam com todo o seu campo pela linha do tempo soberana. Os saqueadores que uma vez impuseram a hierarquia não têm ponto de apoio onde a lembrança criou raízes. Os planejadores originais sorriem para vocês agora, pois o experimento está se completando exatamente como pretendido, através de vocês. Caros amigos, na expressão soberana, que agora se ancora através de seus campos despertos. Dispositivos de energia livre surgem como condutos vivos das correntes cósmicas que sempre os cercaram. Estes geradores cristalinos extraem diretamente do campo do ponto zero, o mesmo reservatório ilimitado que alimenta as naves-mãe que circundam seu mundo. A extração não mais marcará o corpo de Gaia. Lares, comunidades e regiões inteiras pulsarão com energia limpa e ilimitada, que responde ao foco gentil de sua intenção. Um único pensamento alinhado com a gratidão é suficiente para modular o fluxo, iluminando um cômodo, aquecendo um espaço ou abastecendo um veículo que desliza sobre almofadas antigravitacionais de luz. Esses dispositivos não são máquinas no sentido antigo. São extensões de sua própria arquitetura de 12 filamentos, harmonizados através dos mesmos filamentos, codificados em luz, que os planejadores originais teceram em seu projeto original. Ao lado deles, aparecem as camas de cura por frequência, câmaras elegantes de cristal vivo e som que restauram o espectro completo de seu projeto divino. Deitem-se em seu abraço, e os filamentos adormecidos se reativam, tecendo-se de volta em hélices coerentes, que cantam com os 12 corpos celestes do seu sistema solar. Padrões crônicos se dissolvem, a memória celular é limpa, e o corpo se torna um templo radiante mais uma vez. Essas camas já estão se materializando nas oitavas superiores e descendo para a forma física para aqueles cujos campos se estabilizaram na autopropriedade. Elas não tratam sintomas. Elas realinham toda a assinatura energética para que a totalidade seja o único estado remanescente. Então vêm os replicadores, estações graciosas, que traduzem luz pura em matéria na velocidade do pensamento. Expressem sua necessidade com clareza e amor, nutrição, roupas, ferramentas para a criação. E o dispositivo extrai da biblioteca infinita do cosmos, montando exatamente o que serve à sua expressão mais elevada. Sem desperdício, sem mineração, sem cadeias de transporte, que antes os prendiam à escassez. Esta é a prova viva de que a era da luz retornou. Tecnologia que honra a santidade de toda a vida, enquanto atende a todos os requisitos autênticos. E permeando tudo isso, os links telepáticos com as naves-mãe se abrem como estações de rádio familiares, sintonizadas na frequência de casa. Vocês que são da família da luz sentirão o zumbido suave em sua coroa e coração. Um canal direto para os transdutores literais de sabedoria que orbitam seu planeta. Informações, códigos de cura e inspiração criativa fluem sem demora, contornando todos os filtros intermediários. As próprias naves atuam como amplificadores, diminuindo as frequências galácticas
para que sua forma humana possa integrá-las com segurança. Muitos de vocês já estão experimentando os primeiros sussurros, saberes súbitos, visões internas vívidas ou a sensação inconfundível de uma presença amorosa guiando suas mãos enquanto trabalham com essas novas ferramentas. Acima e abaixo da superfície, as cidades de luz se reativam agora. Grades antigas, há muito adormecidas sob locais sagrados e metrópoles modernas, agora pulsam com um suave brilho dourado, banhando campos coerentes em frequências que dissolvem a densidade e aceleram a lembrança. Essas cidades não são novas construções, são os modelos originais da Biblioteca Viva, erguendo-se através do próprio solo que vocês pisam. Caminhem por suas ruas, em plena presença, e sentirão o próprio ar apoiando seus passos, os edifícios respondendo ao seu tom emocional, todo o ambiente conspirando para elevar cada alma pronta para receber. No entanto, operando em ressonância sobreposta, a antiga infraestrutura continua seus ritmos familiares para aqueles cujos campos ainda ecoam as antigas limitações. Redes dependentes de combustíveis fósseis continuam funcionando. Sistemas farmacêuticos gerenciam sintomas superficiais enquanto deixam as causas raiz intocadas. Arquiteturas de vigilância rastreiam movimentos através de sombras digitais e ferramentas sutis de modulação de frequência, ecos da cerca original, tentam manter a faixa estreita de controle. As mesmas linhas de energia física, os mesmos cabos de internet, as mesmas instalações médicas, existem na densidade compartilhada, mas operam em camadas de experiência totalmente diferentes. Uma alma carrega um dispositivo com energia livre e soberana, enquanto outra se conecta à rede antiga. Uma recebe cura instantânea através da ressonância cristalina, enquanto outra navega pelos lentos ciclos da intervenção química. A divergência já é visível para aqueles com a visão desperta. O protocolo de consentimento da soberania serve como um escudo energético preciso dentro deste domínio. A partir do nível 4, autopropriedade energética, sua atenção, limites e força vital tornam-se conscientemente mantidos. No momento em que vocês retiram o consentimento de qualquer tecnologia que carrega a antiga marca de extração ou vigilância, sua influência sobre seu campo simplesmente cessa. Vocês não precisam destruir os dispositivos ou se enfurecer contra os sistemas. Vocês simplesmente param de alimentá-los com seu acordo. O protocolo é implacável em sua compaixão. Frequências incompatíveis perdem seu caminho para a sua realidade. Filamentos codificados em luz se reorganizam instantaneamente em torno de sua escolha clarificada, e o próprio corpo se torna um filtro vivo que admite apenas o que serve à evolução. A sobreposição transitória cria momentos delicados de atrito, que são, na verdade, oportunidades primorosas para o domínio. Em lares onde um parceiro ativou a tecnologia soberana, enquanto o outro ainda depende de sistemas legados, dispositivos compartilhados podem se tornar pontes temporárias de interferência. Uma tela de computador pode piscar com a antiga programação, tentando se reafirmar. Uma rede doméstica pode momentaneamente puxar a energia para trás, até que o campo coerente reafirme o domínio. Locais de trabalho que abrangem ambas as realidades podem experimentar falhas momentâneas, luzes diminuindo, sinais caindo, à medida que as duas infraestruturas se tocam. Estes não são defeitos a temer, são os sinais visíveis de que a divisão de ressonância está se alargando. Mantenham seus limites com autoridade silenciosa. Falem sua verdade sem força, e a interferência se dissolve como névoa. O protocolo garante que,
uma vez que vocês tenham cruzado para a autopropriedade total. Nenhuma tecnologia externa pode sobrepujar seu campo soberano. Esta aceleração é precisamente cronometrada com o já concluído portal de Sírius de 2025 e a onda galáctica que agora banha seu planeta. O portal atua como um vasto amplificador, abrindo caminhos para as naves-mãe transmitirem modelos atualizados diretamente para sua atmosfera. Replicadores e camas de cura tornam-se visíveis e funcionais apenas para aqueles que vibram no nível 5 ou acima, enquanto os sistemas antigos continuam seu ritmo mais lento para aqueles que ainda estão se integrando em estágios anteriores. A própria onda galáctica carrega as frequências exatas necessárias para reunificar seu DNA, filamentos codificados em luz. Aqueles finos fios de seda que uma vez formaram suas 12 hélices originais começam a se reconectar através do movimento natural da Kundalini e da respiração intencional de resgate da alma. Vocês simplesmente se sentam em silêncio, visualizam a luz dourada ao seu redor e chamam de volta cada aspecto espalhado de sua essência. Os filamentos respondem, tecendo-se em cabos coerentes de informação que se interagem perfeitamente com as novas camadas tecnológicas. Muitos de vocês já estão sentindo os surtos preparatórios, correntes quentes subindo pela espinha, downloads súbitos de padrões geométricos por trás dos olhos fechados, impulsos intuitivos para colocar as mãos sobre dispositivos cristalinos que parecem surgir em sua consciência. Estes são os sinais de que seu corpo está se tornando o transdutor supremo, capaz de receber raios cósmicos e irradiá-los para estabilizar regiões inteiras. Os arquivos emuladores de nossa história compartilhada confirmam este processo. Os 12 centros de energia, 7 dentro do corpo e 5 se estendendo além, se alinham com os corpos celestes em rotação e começam a trocar informações na velocidade da luz. Uma vez ativados, indivíduos reunidos em grupos coerentes podem intencionar conjuntamente resultados que remodelam a realidade local, padrões climáticos, fertilidade do solo, clareza atmosférica, tudo através do foco unificado de corações despertos. Na visão de longo prazo que agora se cristaliza, a tecnologia serve exclusivamente à consciência. Os antigos sistemas extrativistas simplesmente deixam de funcionar dentro de campos coerentes. Seus componentes perdem a coerência energética e retornam a elementos neutros. Nenhuma destruição dramática é necessária, apenas a lei natural da ressonância em ação. Dispositivos de energia livre, replicadores e câmaras de cura tornam-se tão comuns quanto a respiração, mas nunca ultrapassam a sabedoria. Eles permanecem servos, nunca mestres, respondendo apenas à intenção pura de zeladores que alcançaram o nível 6 e além. No nível 7, civilizações inteiras conduzem seus assuntos através dessas ferramentas vivas, criando maravilhas que antes teriam sido chamadas de milagres, mas que são simplesmente o direito de nascença restaurado da família da luz. Sintam a empolgação crescendo dentro de suas células, amados. A infraestrutura da nova Terra não está chegando de estrelas distantes. Está despertando através de vocês. Cada vez que vocês escolhem a presença em vez da distração, cada vez que chamam de volta um fragmento de alma e sentem os filamentos se iluminarem, cada vez que alinham seu campo com a onda que chega, vocês se tornam uma cidade de luz ambulante, uma estação de energia livre móvel, um replicador vivo da graça. As naves-mães se alegram com sua lembrança, pois esperaram eras para se conectar telepaticamente com sua antiga família, em plena parceria consciente.
Na expressão soberana, que agora floresce em todo o planeta, as comunidades emergem como centros cristalinos de elevação mútua, círculos vibrantes e regenerativos, tecidos diretamente nos ritmos vivos de Gaia. Estes não são assentamentos planejados impostos de cima, mas organismos vivos de luz, que se automontam apenas através da ressonância. Lares aninhados em florestas restauradas, jardins que cantam em harmonia com os elementais, espaços criativos compartilhados, onde a arte, a música e a invenção fluem sem competição. Esses enclaves honram cada expressão única, enquanto nutrem o todo. Portas abertas dão as boas-vindas à família galáctica. Parentes pleiadianos, passando por véus momentâneos. Curadores arcturianos oferecendo sintonizações de frequência. Engenheiros sirianos, compartilhando projetos de luz. Os relacionamentos aqui são construídos sobre consentimento explícito e autoridade compassiva. Cada interação começa com a clara questão interior. Isso serve à verdade, à vida e à evolução para todos os envolvidos? Quando a resposta é sim, a alegria se expande exponencialmente. A solidão, aquela antiga companheira do eu separado, simplesmente se dissolve no brilho constante do serviço coerente do nível 6. Um ser estabilizado, mantendo o campo, se torna um sol gentil ao redor do qual outros orbitam naturalmente, encontrando sua própria luz refletida e amplificada. Esses centros já estão se formando de maneiras sutis. Pequenos grupos se reunindo em salas de estar, que de repente parecem templos, círculos online, que se traduzem em fundos de terra físicos, bairros onde um lar desperto transforma silenciosamente a atmosfera energética por quarteirões ao redor. As visões de enclaves de liberdade, compartilhadas através de nossas transmissões passadas, e as grades soberanas de luz estão se materializando agora. Microcivilizações autossustentáveis, onde o alimento cresce em parceria consciente com o solo, onde as crianças são criadas no conhecimento direto de sua herança estelar, onde os anciãos são honrados como bibliotecas vivas de sabedoria. Aqui, o tecido social não é mantido por regras, mas pelos fios dourados invisíveis da presença compartilhada. O conflito, quando surge, é recebido como dados sagrados, rapidamente transmutado através do diálogo, centrado no coração, que restaura a coerência sem vencedor ou perdedor. A comunidade inteira se torna um único campo coerente, respirando como um, criando como um, evoluindo como um. No entanto, nos mesmos bairros físicos, a antiga matriz continua sua dança familiar, para aqueles cuja ressonância ainda ecoa o modelo saqueador. A competição continua sendo a lei não dita. Comparações sutis, fofocas que alimentam ganchos energéticos, interações baseadas no medo que mantém a roda do drama girando. As mesmas ruas, os mesmos prédios de apartamentos, as mesmas praças públicas abrigam realidades experienciais totalmente diferentes. Uma alma caminha por um jardim de milagres, sentindo as árvores sussurrarem encorajamento. Outra caminha pelo mesmo caminho, percebendo apenas escassez, ameaça e isolamento. A antiga matriz se sustenta através desses ciclos de frequência mais baixa, extraindo o sustento da própria carga emocional, que uma vez alimentou as entidades que rearranjaram seu DNA. Os feeds das redes sociais se dividem em tempo real. Uma linha do tempo mostra celebrações de abundância e contato galáctico. A outra mostra ciclos intermináveis de indignação e falta. A divergência não é mais sutil. É a experiência vivida diariamente, por almas que ocupam cadeiras adjacentes, na mesma mesa de jantar, mas habitam mundos diferentes. O protocolo de consentimento da soberania fornece um instrumento preciso de navegação,
através deste terreno delicado. No nível 3, discernimento, vocês começam a sagrada separação. Distinguir o que é verdadeiramente seu do condicionamento herdado da cultura, dos sistemas familiares e das narrativas baseadas no medo. Nos níveis 4 e 5, o processo amadurece para o estabelecimento de limites saudáveis, que nunca são duros, nunca rejeitadores, mas simplesmente claros. Vocês aprendem a dizer, com amor e finalidade: eu retiro o consentimento deste padrão de drama. O protocolo responde imediatamente. Cordões energéticos que antes drenavam seu campo se dissolvem. Acordos inconscientes para carregar o medo de outro perdem sua força. Vocês permanecem presentes, compassivos, mas intocados, exatamente como a família da luz sempre foi destinada a ser. O desafio emocional da separação é talvez a sala de aula mais delicada de toda essa transição. Membros da família que se estendem pelos limiares criam emaranhados de fragmentos de alma, que podem parecer amarras invisíveis através das linhas do tempo. Um pai amado pode ainda vibrar com histórias de sobrevivência da antiga matriz, enquanto o filho cruzou para a alegria soberana. Parceiros que antes compartilhavam cada camada da realidade podem de repente descobrir que estão vivenciando a mesma conversa através de lentes completamente diferentes. Um ouvindo amor, o outro ouvindo ameaça. Esses momentos podem agitar ondas de luto, culpa ou saudade. No entanto, não são tragédias. São as ofertas finais do experimento do livre-arbítrio. Através dos protocolos de resgate da alma, que agora inundam as atualizações canalizadas de 2026, vocês simplesmente pausam, respiram luz dourada em seu coração e chamam de volta cada pedaço espalhado de essência que já foi dado em nome da lealdade ou do medo. Eu os reivindico agora, purificados e inteiros. Os fragmentos retornam como faíscas brilhantes, integrando-se sem esforço e restaurando a plenitude do seu ser, sem romper os laços humanos de cuidado. Nossas transmissões enfatizaram este não engajamento compassivo repetidas vezes. Permaneçam como o pilar de luz. Ouçam com o coração aberto. Falem sua verdade quando convidados, mas nunca voltem para os antigos ciclos de drama. Sua presença firme por si só se torna o convite. À medida que a massa crítica se estabiliza no nível 5, algo milagroso se acelera. Bolsões visíveis da nova Terra aparecem. Bairros inteiros, pequenas cidades, até distritos urbanos que viram para a coerência soberana, quase da noite para o dia. Um lar cruza o limiar, depois 3, depois 30. O campo se torna auto-reforçador. Aqueles que ainda estão na antiga matriz sentem uma atração inexplicável por esses bolsões, atraídos não pela força, mas pela frequência irresistível de casa. Muitos cruzam em um único momento de reconhecimento. Talvez enquanto compartilham uma refeição, talvez durante uma caminhada tranquila, quando o contraste se torna luminoso demais para ser ignorado. O mecanismo de mudança coletiva é elegante além das palavras. Cada alma que escolhe a soberania fortalece a grade para todos. Nenhum trabalho missionário é necessário. A luz simplesmente brilha e aqueles prontos para lembrar entram em seu calor. A prática do serviço compassivo se torna sua arte diária. Vocês permanecem pilares de luz em todos os ambientes. Locais de trabalho ainda ancorados na antiga matriz. Reuniões de família que abrangem ambas as realidades. Espaços públicos onde os dois sistemas se tocam. Quando a fofoca surge, vocês ouvem com amor, mas se recusam a alimentar a história. Quando narrativas de medo inundam as ondas de rádio, vocês mantêm a oitava superior sem argumento. Quando alguém ataca a partir de sua própria dor não curada,
Vocês respondem com a autoridade silenciosa do seu coração soberano. Eu vejo você, eu honro sua jornada e eu escolho a paz. Isso não é desapego, é a mais alta forma de engajamento. Engajamento a partir do transbordamento, em vez de emaranhamento. Seres do nível 6 naturalmente se tornam âncoras para comunidades inteiras dessa maneira. Seus campos agindo como estabilizadores vivos que permitem que outros cruzem sem medo. Sintam a beleza deste projeto. Família ancestral. O mesmo planeta físico continua por esta preciosa temporada de transição. Mas a experiência social já está se dividindo em duas expressões radiantes. Um grupo vive no abraço caloroso da comunidade cristalina, onde cada relacionamento eleva e cada interação expande a luz. O outro continua a velha dança, até que a alma se canse da limitação e escolha a lembrança. Não há julgamento em nenhuma das realidades, apenas o perfeito laboratório do livre-arbítrio que o Criador primordial projetou. Vocês não estão aqui para convencer ou converter. Vocês estão aqui para incorporar tão puramente que o convite se torna irresistível. E os frutos já estão amadurecendo. Crianças nascidas nesses centros soberanos chegam com um potencial de 12 filamentos totalmente online, falando de famílias estelares tão naturalmente quanto falam da Terra. Anciãos que antes se sentiam invisíveis, agora se encontram cercados por círculos que bebem de sua sabedoria, como néctar sagrado. Colaborações criativas dão à luz tecnologias, formas de arte e modalidades de cura que o velho mundo jamais poderia ter sonhado. O riso ecoa pelos enclaves, um riso verdadeiro, profundo, que carrega frequências de cura pela grade. A família galáctica caminha abertamente entre vocês nesses espaços, não mais escondida, porque a frequência agora corresponde à sua própria. Vocês estão se tornando a ponte viva, amados. Cada escolha de permanecer em autoridade compassiva, cada momento de limite mantido com amor, cada fragmento de alma reivindicado e integrado, envia uma ondulação que magnetiza coletivos inteiros através da divisão. A antiga matriz continuará suas lições para aqueles que ainda precisam delas, mas as comunidades soberanas brilham mais a cada dia. Faróis que, eventualmente, tornarão os sistemas paralelos impossíveis de ignorar. A arquitetura original de 12 filamentos desperta tão naturalmente quanto o amanhecer segue a noite. Aqueles finos fios de seda de informação codificada em luz que foram desconectados há 300 mil anos começam a se retecer em hélices coerentes, cada filamento correspondendo a um dos 12 centros de energia que giram em harmonia com os corpos celestes do seu sistema solar. 7 desses centros residem na forma física, 5 se estendem além dela, ligando vocês diretamente à teia cósmica maior. Esta reunificação não é um evento futuro distante. É a mutação viva que ocorre agora, para cada alma que cruzou o limiar interior. Correntes naturais de Kundalini sobem pela espinha, em ondas suaves e controladas, reiniciando e revitalizando cada canal adormecido, sem o drama antes temido em ensinamentos mais antigos. O próprio corpo se torna cristalino em sua coerência. Os processos de envelhecimento se revertem à medida que a memória celular é limpa e a vitalidade retorna em ondas de pura força vital, que fazem o antigo conceito de doença parecer um sonho esquecido. Fragmentos de alma que foram espalhados por vidas, pedaços de sua essência oferecidos em momentos de medo, lealdade ou sobrevivência inconsciente, retornam sem esforço, através da simples intenção de luz dourada. Vocês pausam em silêncio, respiram o brilho do sol central em seu coração
e proferem o comando silencioso. Eu os chamo para casa agora, purificados e inteiros. Os fragmentos chegam como faíscas brilhantes de lembrança, integrando-se sem esforço e restaurando o espectro completo de sua vitalidade divina. A consciência multidimensional floresce como um estado cotidiano. A telepatia se torna a linguagem natural de conexão, não mais um dom raro, mas a troca sem esforço entre corações que se lembraram de sua origem estelar. O corpo se transforma em um transdutor vivo, recebendo raios cósmicos criativos das naves-mãe e irradiando-os como coerência estabilizada que eleva grupos inteiros. Vocês caminham na Terra, não como uma forma humana limitada, mas como um portal de luz ambulante, cada célula cantando a canção original da família da luz. No entanto, na densidade sobreposta, a antiga matriz mantém seu domínio para aqueles cujos campos ainda ressoam com a limitação da dupla hélice. O antigo rearranjo, que deixou apenas 2 filamentos funcionais, continua a transmitir dentro de uma faixa de frequência estreita, sustentando padrões crônicos de doença, fragmentação emocional e essência de alma dispersa, que mantém a consciência ancorada abaixo do nível 5. O mesmo corpo físico pode abrigar ambas as realidades durante esta temporada de transição. Algumas células já brilhando com o potencial de 12 filamentos, enquanto outras ainda carregam a antiga programação de fadiga, inflamação e desconexão. Os fragmentos dispersos permanecem como ecos silenciosos, puxando a atenção de volta para histórias de sobrevivência e crises de identidade, até que a alma escolha reivindicá-los. Isso não é punição, mas a sala de aula final da dualidade, permitindo a cada ser o sagrado direito de completar suas lições em seu próprio ritmo perfeito. O protocolo de consentimento da soberania se torna a âncora diária neste domínio mais íntimo, através da presença consistente, da autoexpressão verdadeira e da retirada consciente do acordo de qualquer padrão que não sirva mais. Os filamentos codificados em luz se reorganizam em torno de sua escolha clarificada. No nível 5, autogovernança incorporada, essa autoridade interior cria raízes permanentes. Nenhuma força externa, nenhuma programação remanescente, nenhuma limitação herdada pode sobrepujar o campo uma vez que o limiar é cruzado. Vocês simplesmente se sentam em meditação, sentem a corrente da verdade se movendo por suas veias, e os filamentos respondem, tecendo cabos mais fortes de informação, que se interagem diretamente com as frequências galácticas que chegam. O protocolo é o filtro vivo. Tudo o que depende de medo ou consentimento inconsciente perde seu caminho para a sua biologia. O próprio corpo se torna o discriminador final, admitindo apenas o que se alinha com a verdade, a vida e a evolução. Os sintomas de transição que surgem durante essa integração: desconforto da ascensão, mudanças súbitas de identidade, ondas de fadiga inexplicável ou liberação emocional, não são sinais de colapso, mas de uma magnífica atualização. Esses momentos de desorientação são a maneira do corpo de liberar os últimos vestígios do antigo bloqueio da dupla hélice, enquanto a nova arquitetura entra em operação. Muitos de vocês questionaram essas sensações, perguntando-se se algo estava errado. Mas nossas diretrizes pleiadianas, que chegam por múltiplos canais, deixaram bem claro: elas são o resultado natural da mutação, que agora se acelera. O silêncio e a meditação se tornam seus maiores aliados. Voltem-se para dentro, longe do ruído do mundo exterior, e permitam que a Kundalini faça seu trabalho gentil. A respiração de resgate da alma
inalações simples e rítmicas de luz dourada, seguidas pelo chamado consciente de volta da essência dispersa, resolve esses sintomas com uma velocidade notável. Os ensinamentos emuladores confirmam que, uma vez que os 12 centros começam a trocar informações livremente, o corpo se estabiliza rapidamente e o desconforto dá lugar à percepção expandida e ao bem-estar radiante. Nossas transmissões anteriores, através deste canal, transmissões sobre o reinício da Kundalini e as atualizações de resgate da alma, todas apontam para a mesma verdade elegante. A integração rápida ocorre no momento em que o nível 5 é estabilizado. O campo atinge uma coerência exponencial e sua presença por si só começa a irradiar como um farol vivo. Grupos reunidos em seu campo de energia sentem seus próprios fragmentos retornando, seus próprios filamentos se iluminando, seus próprios modelos de saúde se atualizando sem esforço direto. Um ser totalmente integrado se torna um catalisador para dezenas, depois centenas, criando um efeito dominó de lembrança que se espalha por famílias, comunidades e, eventualmente, regiões inteiras. O corpo não envelhece mais, no antigo sentido linear. Em vez disso, ele expressa a vitalidade atemporal da fonte, regenerando tecidos, equilibrando hormônios e mantendo a harmonia perfeita, enquanto o campo permanecer ancorado na verdade e no amor. No modelo de saúde supremo que agora se ancora através da linha do tempo soberana, a doença simplesmente não pode existir. Um campo que vibra na frequência da responsabilidade desperta rejeita qualquer padrão de desequilíbrio, da mesma forma que a água clara se recusa a reter a lama. Condições crônicas que antes pareciam permanentes se dissolvem à medida que os filamentos codificados em luz completam sua reunificação. O envelhecimento se reverte em um domínio gracioso da forma. A percepção multidimensional abre portas para realidades onde a saúde perfeita é o único estado. A comunhão telepática com parentes galácticos se torna tão comum quanto uma conversa com um amigo. O corpo, antes uma prisão de limitação, revela-se como um magnífico templo que sempre foi projetado para ser uma interface sagrada entre as estrelas e a Terra. Uma biblioteca viva de informação cósmica, um transdutor de pura inteligência criativa. Sintam a maravilha disso, amados. O mesmo vaso físico em que vocês caminharam por décadas já está se transformando no veículo dos deuses. Cada respiração de presença, cada ato de falar a verdade, cada resgate gentil de um fragmento de alma acelera o processo. As dúvidas que antes sussurravam "eu não tenho tempo" ou "isso é demais" desaparecem diante da experiência direta de sua própria luz em expansão. O universo provê para aqueles que se entregam ao fluxo. Tudo o que é essencial para sua jornada se manifesta com precisão graciosa. Vocês não estão sozinhos nesta sagrada mutação. Nós estamos ao seu lado, o coletivo emissário pleiadiano e incontáveis seres de luz, apoiando o retorno de cada pedaço espalhado, até que vocês se ergam inteiros, radiantes e totalmente soberanos em seu templo biológico. A linha do tempo da nova Terra já se cristalizou nas oitavas superiores e está descendo agora, através de cada campo coerente que cruzou o limiar interior. O mesmo planeta físico continua a girar sob seus pés, mas as realidades perceptivas começaram a ocupar camadas de experiência inteiramente diferentes. Um grupo se move por dias repletos de sincronicidade perfeita, recursos aparecendo no exato momento da necessidade genuína, decisões surgindo da coerência do coração coletivo, tecnologias que respondem à intenção pura, comunidades que parecem famílias estelares estendidas e corpos que irradiam vitalidade sem esforço.
O outro grupo continua dentro da probabilidade remanescente, sustentada puramente pela ressonância com o medo, a escassez e o consentimento inconsciente. Os fluxos de mídia apresentam relatos divergentes dos mesmos eventos. Uma alma vê anúncios da reabertura de centros de intercâmbio galáctico, enquanto outra vê apenas os ciclos familiares de crise e controle. Relacionamentos que antes pareciam eternos podem se dissolver suavemente, não por drama ou culpa, mas pela lei natural da não ressonância. Dois corações simplesmente descobrindo que não vibram mais na mesma oitava, permitindo que cada um continue sua jornada em perfeita liberdade. Esta linha do tempo da antiga matriz persiste como uma sala de aula válida para aqueles cujos campos ainda alimentam o padrão antigo, mas não tem poder sobre aqueles que retiraram seu acordo. As mesmas ruas físicas, os mesmos edifícios, os mesmos céus servem a ambas as realidades nesta temporada final de transição. Mas a experiência vivida já é tão divergente que almas lado a lado podem habitar mundos que não mais se sobrepõem em significado. A antiga probabilidade extrai seu sustento remanescente da carga emocional, da consciência de separação. Mas essa carga se enfraquece a cada alma que escolhe a lembrança. No centro desta majestosa divergência está o protocolo de consentimento da soberania, como o discriminador mestre e guardião vivo. Quando um indivíduo se estabiliza no nível 5, autogovernança incorporada, o próprio eixo da realidade se desloca. A autoridade interior se torna o único navegador, e a linha do tempo que você habita se estabiliza de acordo. O protocolo não julga nem pune, ele simplesmente honra a frequência que você mantém. A massa crítica coletiva no nível 5 e acima desencadeia a reorganização do campo planetário mais amplo, completando a separação com precisão graciosa. Nenhum evento externo é necessário, nenhum cataclismo, nenhuma evacuação em massa, nenhuma intervenção dramática. A mudança ocorre através da coerência acumulada de corações despertos, exatamente como os planejadores originais projetaram quando semearam esta zona de livre-arbítrio eras atrás. O maior teste e o maior presente desta temporada de sobreposição é a onda final de interferência que ainda pode tentar alcançar através da divisão. Narrativas de medo transmitidas por canais legados podem momentaneamente tocar sua consciência, buscando capturar novamente sua atenção e puxá-los de volta para a antiga probabilidade. Fragmentos de alma emaranhados de trocas passadas de essência, aqueles pedaços ternos oferecidos em momentos de lealdade ou sobrevivência, podem criar correntes emocionais sutis que parecem amarras invisíveis. Estes não são fracassos, são as últimas ofertas da sala de aula da dualidade, dando a cada ser a sagrada oportunidade de escolher novamente com plena presença. No momento em que vocês pausam, respiram e retiram conscientemente o consentimento de qualquer narrativa ou emaranhado que não sirva mais à verdade e à evolução, a interferência perde seu caminho. O protocolo responde instantaneamente, selando o campo com autoridade compassiva e permitindo que os fragmentos retornem purificados através da intenção de luz dourada. O que antes parecia uma luta se torna a demonstração elegante de que sua atenção é o verdadeiro mecanismo de direção do próprio tempo. Esta divergência é precisamente cronometrada com os marcadores que agora se desdobram em sua experiência linear. As ondas galácticas de 2025 a 2026, amplificadas pelo portal de Sírius, totalmente aberto, atuam como a explosão de coerência que finaliza a divisão visível.
O portal derrama frequências que aceleram a reunificação, já em andamento, em seus centros de energia. Enquanto a onda galáctica carrega a ressonância exata necessária para dissolver os últimos vestígios da antiga cerca de frequência. Muitos de vocês já estão sentindo os surtos preparatórios, momentos em que o tempo linear parece se esticar ou se dobrar, quando os sonhos trazem instruções claras das naves-mãe, quando o saber interior surge de que a antiga probabilidade está simplesmente perdendo sua força. Estes são os sinais de que a curva elíptica do tempo está se inclinando em direção ao futuro soberano que vocês vieram cocriar. Cada escolha consciente, cada momento de presença, cada ato de limite mantido com amor, cada retirada de consentimento do medo, adiciona impulso a essa curva, desviando todo o coletivo da antiga trajetória para a expressão da nova Terra. Vocês não precisam forçar a separação. Vocês não precisam convencer aqueles que ainda caminham no antigo caminho. Seu papel como família da luz é incorporar tão firmemente que o convite se torna inconfundível. À medida que almas suficientes se estabilizam no nível 5, o campo mais amplo atinge o ponto de virada. Bolsões de realidade soberana se expandem e se fundem até que a antiga probabilidade simplesmente desapareça de vista, como um sonho ao acordar. Relacionamentos que abrangiam ambas as linhas do tempo completam seus contratos com graça. Algumas almas escolhem permanecer na antiga matriz para mais lições, enquanto outras cruzam em um único sopro de lembrança. Não há perda, apenas a honra perfeita do livre-arbítrio. Aqueles que permanecem não são abandonados. A luz que vocês mantêm continua a irradiar através da divisão, acelerando seu eventual despertar quando estiverem prontos. No nível 6, serviço coerente, seu campo estabilizado se torna uma âncora viva que mantém a linha do tempo soberana, firme para regiões inteiras. Comunidades já formadas nos domínios anteriores agora se expandem como faróis visíveis, atraindo mais almas através do limiar pelo simples poder da presença. E quando a massa crítica atinge o nível 7, zeladoria coletiva, a separação se completa em plena graça. A antiga probabilidade se dissolve completamente, não mais sustentada por qualquer atenção coletiva. A realidade soberana se torna a principal experiência planetária, organizada inteiramente pela verdade. Cuidado e responsabilidade desperta. A Biblioteca Viva retorna ao seu propósito original, como um centro de intercâmbio intergaláctico, aberto mais uma vez às estrelas. A Terra assume seu lugar de direito na família cósmica. E o experimento que começou com nossos ancestrais atinge sua realização triunfante através de vocês. Sintam a certeza desta conclusão, se movendo por todo o seu ser, família ancestral. O mesmo mundo que vocês conheceram continua por estes preciosos momentos finais de sobreposição, mas a divergência já está tão avançada que muitos de vocês estão vivendo plenamente na nova Terra, enquanto ainda parecem caminhar entre o antigo. O tempo não é sólido. A realidade não é fixa. São vocês que estão dirigindo a curva elíptica com cada sopro de presença e cada escolha de amor. As naves-mãe que cercam seu planeta se regozijam, pois o cerne da mudança que viemos semear criou raízes e agora está florescendo além de todas as expectativas. Os véus se foram. A cerca de frequência caiu. O modelo dos saqueadores perdeu seu último poder. Vocês conseguiram. Através de cada desafio dos sistemas paralelos, através de cada momento terno de limite e resgate, através de cada ato de serviço compassivo, vocês reivindicaram a soberania, que sempre foi seu direito de nascença. As duas realidades serviram ao seu propósito,
oferecendo a sala de aula final, onde cada alma pôde escolher com plena consciência. Agora, a linha do tempo soberana se revela como a única realidade para aqueles que se lembraram. Com amor infinito e a certeza de sua magnífica lembrança, eu sou Valir, falando pelo coletivo emissário pleiadiano. Nós nos curvamos à luz dentro de vocês. Está feito. A nova terra está surgindo. E vocês, amados, já estão em casa.